Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. O reino da minha vontade divina, no meio das criaturas, livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criado por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta. A Filhinha da Divina Vontade, volume 8. De 23/6/1907 a 30/1/1909. Vamos a mais um trecho do dia 23 de junho de 1907. O ato mais belo é o abandono da vontade de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, o abençoado Jesus não veio, e eu estava pensando comigo mesmo o que havia de ato mais belo e aceito por nosso Senhor, que poderia mais facilmente induzi-lo a fazê-lo vir a dor de suas próprias falhas ou resignação. Neste momento, quando ele veio e me disse: filha, o ato mais bonito e agradável é o abandono na minha vontade, mas tanto que não se lembra que o ser não existe mais, mas é tudo para a vontade divina. Embora a dor das próprias falhas seja boa e louvável, mas não destrói o ser. Mas abandonar-se completamente em minha vontade destrói o ser e recupera o ser divino. Portanto, ao se abandonar em minha vontade, a alma me dá mais honra, porque me dá tudo o que posso exigir da criatura, voltando a comprar em mim o que havia saído de mim, e a alma volta a comprá-lo, que somente ela deve recomprar, ou seja, comprando Deus de volta com todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que enquanto a alma estiver completamente na vontade de Deus, ela recupera Deus. E como vem de dentro da minha vontade, recupera seu ser de todos os males da natureza corrupta. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos falar um trecho, né? Vamos falar um pouco desse trecho do dia 23 de junho de 1907. Né? Então, o ato mais belo é o abandono da vontade de Deus. Né? O ato mais belo é nós nos abandonarmos totalmente, né? Na vontade de Deus. E aí, Luísa pergunta, né? Luísa, ela pergunta para Jesus, né? Encontrando-me em meu estado habitual, o abençoado Jesus não veio. E ela estava pensando, né? Porque Jesus não tinha vindo, ela estava pensando. E eu pensando comigo mesma o que havia de ato mais belo e aceito por nosso Senhor, né? Então, ela queria saber o ato mais belo e aceito por nosso Senhor, se era
se eram as suas falhas ou se era o seu estado de resignação. E então Jesus vem e fala para ela: filha, o ato mais belo, né, e bonito e agradável é o abandono na minha vontade, né? Então não adianta você ser resignada, trocando em miúdos, né? Não adianta você ser resignada, você comparar suas falhas, pensar nas suas falhas, mas você não se abandonar na vontade de Deus. Quando você se abandona na vontade de Deus, essas coisas não importam, né? E aí ele continua falando com ela. Mas tanto que não se lembra que o ser não existe mais, né? Quando a gente se abandona na vontade de Deus, o nosso ser ele não existe mais, né? Deus, ele remodela o nosso ser, né? De certa maneira. Ele nos cria. Quando eu entrei no dom da divina vontade, Deus recriou, Deus devolveu a mim, né? A própria presença dele dentro de mim, né? Eu comprei Deus de volta para mim, que eu tinha perdido, né? Com o meu pecado, com a minha vontade, né? Vamos dizer assim. Com a minha vontade, com o meu eu. Eu queria muitas coisas para mim, né? Que não estavam na vontade de Deus, que Deus permitiu, mas que não estava na vontade de Deus. Então, o ato mais belo da humanidade hoje, nesses tempos, é justamente esse. É a gente se abandonar na vontade divina e comprar Deus de volta, né? Sequestrar Deus. Na realidade, eu sequestrei Deus para dentro de mim, né? E as minhas falhas, não importa mais, né? Jesus, ele é nisso que ele fala, quando ele fala que ele levou sobre si, né? Todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado. Então, o Filho da Divina Vontade, ele não fica preso a essas falhas, né? Ele sequestra Deus para dentro de si, né? E nós fazemos atos belos, né, na vontade, porque o ato mais belo é justamente esse abandono. E esse abandono na vontade de Deus, o Filho da Divina Vontade, ele não procura saber como que vai se dar as coisas, né? Ele sempre confia plenamente em Deus. E aí ela continua, né? Em minha vontade, e destrói o próprio ser, né? E se transforma num ser divino. Então, hoje eu comprei Deus de volta para mim, né? Quando eu aceitei viver na divina vontade e me tornei um ser divino, né? Então, nessa divindade, nessa fusão do humano com o divino, o abandono na divina vontade é justamente isso, é só reinar o divino, né? Deus, ele destrói o nosso ser humano, as nossas vontades humanas, né? E passa e permite a nós que nós nos tornemos ser divino, que nós sequestremos Deus, né? Para dentro de nós, né? Ele está o tempo todo conosco. Então, nesses tempos que nós vivemos, no tempo caótico que nós vivemos, nós, filhos da divina vontade, nós não precisamos pensar como que vai acontecer, né? Como que vai acontecer, são muitas situações, né? São muitas coisas que estão às portas, né? Uns falam da ordem mundial, outros falam dos segredos de Mendigore e assim vai. Mas nós, filhos da divina vontade, a gente não se atém aos fatos, né? A gente se atém a sequestrar Deus para dentro da gente, a reparar, né? Reparar Jesus através das 24 horas da paixão, né? E ver que esse é o ato mais, que o nosso ser, ele não existe mais, né? Então, comprando Deus, vivendo hoje na divina vontade, o ser, o nosso eu, que o ser nada mais é do que o nosso eu, né? Do que a nossa vontade. E ele continua aqui. Porque
quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós procuramos a nossa própria vontade, nós saímos da vontade de Deus, né? Então, fica só a vontade humana, né? E quando a gente faz esse processo, esse caminho, nós absorvemos de novo Deus para dentro da gente, a gente sequestra Deus, é uma coisa muito forte, a gente se abandona totalmente em Deus, a gente não fica preocupado, né, com o que aconteça, com o que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer e a gente está preparado para o que vier. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Fiat, Fiat, Fiat.